Desde que foi lançado em 25 de dezembro de 2021, o telescópio espacial James Webb, sucessor do Hubble e carinhosamente apelidado de JEST, tem feito a alegria do pessoal da NASA e também da ESA, a Agência Espacial Europeia, em especial devido à resolução das imagens e de dados mais apurados que ele envia para a Terra. Veremos neste vídeo a evolução que o James Webb trouxe, como também a última análise que ele trouxe acerca da expansão do universo. E algo diz que o telescópio parece mostrar que a teoria sobre o Big Bang está errada. Bom, em primeiro lugar, o que é esse tal Big Bang e como essa ideia surgiu? Vamos lá. Lá na década de 1920, um astrônomo californiano chamado Edward Hubble usou um telescópio bastante poderoso para fazer suas observações celestes. No entanto, numa mistura de vontade com sorte, ele fez duas importantes descobertas. Primeiro, Hubble descobriu que a Via Láctea não é a única. Ele percebeu que objetos tênues, semelhantes a nuvens no céu noturno, são, na verdade, outras galáxias muito distantes. A Via Láctea é apenas uma entre bilhões de galáxias. O astrônomo também descobriu que as galáxias estão se afastando uma das outras constantemente, o que significa que o universo está se expandindo. A maior coisa que conhecemos está ficando cada vez maior. Alguns anos depois, tendo como base as descobertas do Hubble, o astrônomo belga Georges Lemaître levantou uma questão literalmente astronômica e cuja resposta pode ser ainda mais complexa do que se imagina. Como o universo começou? Nas palavras de Lemaître, se o universo está sempre aumentando, então há muito tempo ele era menor e muito tempo atrás era muito menor. Isso significa que há milhares de milhões de anos, tudo no universo estava contido numa pequena bola que explodiu. Uau! Não demorou muito para que essa ideia ganhasse um nome sugestivo, Big Bang. Aliás, o termo foi usado pela primeira vez pelo astrônomo Fred Hoyle no final da década de 1940, mas veio se popularizar na década de 70. Numa tradução direta, podemos entender esse termo por grande estrondo. Então, o Big Bang passou a ser o momento em que o universo começou como uma pequena e densa bola de fogo que explodiu há 13,8 bilhões de anos. Simplificando, de acordo com essa teoria, o universo, como o conhecemos, começou com um único ponto infinitamente quente e denso, que inflou e se esticou ao longo dos 13,8 bilhões de anos seguintes, até ao cosmos ainda em expansão, que é o que conhecemos hoje. A maioria dos astrônomos usa essa teoria para explicar como o universo começou. Mas o que causou esta explosão? Se é que houve uma de verdade, isso é um mistério. Veremos adiante que há cientistas que não concordam com uma explosão propriamente dita. E o que aconteceu desde o instante do Big Bang? Quando a inflação cósmica chegou a um fim repentino e ainda misterioso, as descrições mais clássicas do Big Bang tomaram lugar. Houve uma inundação de matéria e radiação conhecida como reaquecimento, que começou a povoar o nosso universo com as coisas que conhecemos hoje: partículas, átomos e todos os demais elementos que formariam as estrelas e as galáxias em primeiro lugar. Tudo isso aconteceu apenas no primeiro segundo após o início do universo, quando a temperatura de tudo ainda estava incrivelmente quente, em torno de 5,5 bilhões de graus Celsius, segundo estudos da NASA. O cosmos, então, continha uma vasta gama de partículas fundamentais, como nêutrons, elétrons e prótons, que são as matérias-primas que se tornariam as bases da construção de tudo o que existe hoje. Somente 380 mil anos depois do início do Big Bang foi que surgiram os primeiros pontos luminosos, pois até então tudo era escuridão. Esses pontos luminosos só foram possíveis porque elétrons livres passaram a encontrar e se juntar com outros elementos, como prótons, nêutrons, quarks, neutrinos e outros. E criaram átomos neutros, como também átomos com cargas positivas e negativas iguais, permitindo então que a luz passasse a ser refletida. Às vezes chamada de brilho residual do Big Bang,
Essa luz é mais apropriadamente conhecida como radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB. Foi prevista pela primeira vez por Ralph Alpher e outros cientistas em 1948, mas foi encontrada apenas por acidente quase 20 anos depois. Todo este processo foi desencadeando uma série de eventos isolados, ou não, uma vez que incontáveis objetos ainda eram impactados por outros, alguns juntando literalmente os pedaços e aumentando de tamanho, enquanto o universo se expandia de forma rápida, mas muito mais rápida do que a velocidade da luz. As partículas fundamentais, das quais falei agora há pouco, na verdade, constituíam imensas áreas de poeira e gás. Dentro dessas áreas, as partículas se juntavam e formavam os primeiros objetos cósmicos. Em milhares de milhões de anos, planetas e estrelas já estavam formados, mas ainda longe de suportar qualquer tipo de vida. A tecnologia existente ainda não permite que os astrônomos observem literalmente o nascimento do universo. Muito do que se entende sobre o Big Bang vem de fórmulas e modelos matemáticos. Os astrônomos podem, no entanto, ver o eco da expansão através do CMB, que, como foi dito, trata-se do brilho residual dos primeiros instantes da luz no universo. Embora a maioria da comunidade científica aceite essa teoria, há outras que dão explicações alternativas para o Big Bang. O Dr. Jason Stephens, professor assistente de Física e Astronomia na Universidade de Nevada, em Las Vegas, Estados Unidos, tem consigo que afirmar com todas as letras a teoria do Big Bang é um risco. Segundo ele, apesar disso, os testes que fazem retornam resultados que apoiam a teoria. Contudo, para a ciência, não bastam resultados matemáticos. Até que a prática mostre a real possibilidade de algo, significa que os resultados ainda não alcançaram 100% de confiabilidade. Ainda segundo o Dr. Stephens, há 3 observações importantes a se fazer em relação à teoria. Uma é que a lei de Hubble, o cientista, mostra que objetos distantes estão se afastando de nós a uma taxa proporcional à sua distância, o que ocorre quando há uma expansão uniforme em todas as direções. Isso reforça a tese de que tudo estava mais próximo no início. Depois, as propriedades da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB, mostram que o universo passou por uma transição de um gás ionizado, um plasma, para um gás neutro. Essa transição implica em um universo inicial quente e denso que esfriou à medida que se expandia. Essa transição ocorreu aproximadamente 400 mil anos após o Big Bang. Em terceiro lugar, vem a abundância relativa de elementos mais leves, como hélio, lítio e deutério. Eles nunca foram formados durante a nucleossíntese do Big Bang, ou BBN, nos primeiros minutos após o Big Bang. Suas abundâncias também indicam que o universo estava realmente quente e era mais denso no passado, em contraste com as condições quando o CMB foi formado, que era apenas quente e denso regularmente. Devido ao fato de não podermos vê-lo na prática, os cientistas têm tentado estabelecer outras formas na tentativa de poderem realmente ter algo plausível em relação à teoria do Big Bang. Em um estudo iniciado em 2021, por exemplo, os astrônomos vêm tentando retroceder no tempo para alcançar o primeiro instante do Big Bang. E para isso estão usando cerca de 4.000 simulações do universo criadas em um supercomputador. Eles ainda não conseguiram chegar a um resultado satisfatório, mas há muito a ser executado e testado. Com base no que se sabe sobre o universo hoje, os pesquisadores deste estudo de 2021 compararam sua compreensão de como as forças gravitacionais interagiram no universo primordial com suas milhares de versões do computador modeladas por computador. Se eles puderem prever as condições iniciais de seus universos virtuais, poderão ser capazes de prever com precisão como nosso próprio universo pode ter parecido no início. Em outro estudo paralelo, iniciado em 2020, os pesquisadores focaram na separação de matéria e antimatéria. No estudo ainda não revisado por pares, eles propuseram que o desequilíbrio na quantidade de matéria e antimatéria no universo está relacionado às vastas quantidades de matéria escura do universo, uma substância desconhecida que exerce influência sobre a gravidade,
e ainda não interage com a luz. Eles sugeriram que nos momentos cruciais, imediatamente após o Big Bang, o universo pode ter sido impelido a criar mais matéria do que sua contraparte, a antimatéria, o que poderia ter levado à formação da matéria escura. O CMB tem sido observado por muitos pesquisadores e em várias missões espaciais. Uma das missões mais famosas a realizar essa tarefa foi o satélite Cosmic Background Explorer, ou COBE, da NASA, que mapeou o céu na década de 1990. Outras missões seguiram os passos do COBE, como a Boomerang, que fazia a medição da radiação existente no universo, o satélite WMAP da NASA e o Planck, satélite da ESA, a agência europeia. As observações do Planck, divulgadas pela primeira vez em 2013, mapearam o CMB com detalhes sem precedentes e revelaram que o universo era mais antigo do que se pensava anteriormente, com 13,82 bilhões de anos, em vez dos 13,7 bilhões de anos previamente estimados. A missão do Observatório de Pesquisa Planck ainda está em andamento, e novos mapas do CMB são periodicamente divulgados. As novas observações contrariam a antiga tese de que a temperatura do CMB é literalmente universal. Contudo, parece que não é bem assim, uma vez que a parte sul parecia ligeiramente mais vermelha e, consequentemente, mais quente do que a parte norte. Como dizem os cientistas, o hemisfério sul parece ser mais quente que o hemisfério norte, apesar de, no universo, não existir essa coisa de para cima, para baixo e para os lados. Os termos foram usados somente para facilitar a compreensão. Examinar o CMB também fornece pistas aos astrônomos sobre a composição do universo. Os pesquisadores acreditam que a maior parte do cosmos é composta por matéria e energia que não podem ser detectadas com nossos instrumentos convencionais, levando aos nomes matéria escura e energia escura. Acredita-se que apenas 5% do universo seja composto por matéria, como planetas, estrelas e galáxias. Enquanto exploram as origens do universo através de abordagens criativas e simulações matemáticas, os cientistas também buscam provas da sua rápida expansão. Eles fazem isso ao observar ondas gravitacionais, pequenas perturbações no espaço-tempo que resultam de eventos significativos, como a colisão de buracos negros ou o nascimento do universo. De acordo com teorias predominantes, nos primeiros momentos após o início do universo, este se expandiu a uma velocidade superior à da luz. Isso de acordo com Albert Einstein. Não viola seu limite de velocidade, que se aplica somente às velocidades dentro do universo, não à expansão do próprio universo. À medida que o universo se expandia, ele gerava o CMB em um ruído de fundo semelhante, composto por ondas gravitacionais que eram uma espécie de estática detectável de todas as partes do céu. Essas ondas gravitacionais, conhecidas como modos B, foram teoricamente difíceis de detectar. Em 2014, cientistas afirmaram ter encontrado evidências desses modos B usando o telescópio BICEP 2 na Antártida. Posteriormente, a equipe reconheceu a possibilidade de que sua descoberta pudesse ter sido afetada pela presença de poeira galáctica em seu campo de visão, uma hipótese apoiada por dados do satélite Planck. Em 2015, essa evidência foi em grande parte atribuída à poeira estelar. No entanto, desde então, as ondas gravitacionais foram confirmadas como reais e observadas em várias ocasiões. Essas ondas não são os modos B originados no início do universo, mas sim o resultado de colisões mais recentes de buracos negros, detectados pelo Observatório de Ondas Gravitacionais por interferômetro a laser, ou LIGO, com a primeira detecção em 2016. Em 28 de junho de 2023, houve um avanço significativo no estudo das ondas gravitacionais, quando equipes de cientistas em todo o mundo relataram a detecção de um zumbido de baixa frequência, dessas ondulações cósmicas fluindo pela Via Láctea. Embora a causa exata desse zumbido ainda seja desconhecida, a evidência é considerada convincente e está de acordo com as explicativas teóricas de ondas gravitacionais geradas por colisões de buracos negros extremamente massivos, com massas equivalentes a bilhões de sóis. Afinal de contas, o Big Bang
foi uma explosão? Embora o evento cósmico seja frequentemente descrito como uma explosão, essa é uma imagem enganosa. Em uma explosão, fragmentos são arremessados a partir de um ponto central em um espaço pré-existente. Se você estivesse no ponto central, veria todos os fragmentos se afastando de você a uma velocidade bem próxima uns dos outros. Mas o Big Bang não foi assim, não. Foi uma expansão do próprio espaço, um conceito que emerge das equações da relatividade geral de Einstein, mas não tem correspondente na física clássica do cotidiano. Isso significa que todas as distâncias no universo estão se esticando a uma mesma taxa. Duas galáxias separadas por uma distância x estão se afastando uma da outra com a mesma velocidade, enquanto uma galáxia a uma distância 2x se afasta a uma velocidade 2 vezes maior. Segundo alguns astrônomos, o universo não só está se expandindo, como está fazendo isso a uma velocidade considerável. Tanto é que, com o tempo, ninguém será mais capaz de avistar galáxias da Terra ou de qualquer outro ponto de vista dentro de nossa própria galáxia. Estrelas que hoje são visíveis no céu noturno também parecerão pontinhos muito menores e, em alguns casos, nem serão mais vistas. De acordo com o Dr. Avi Loeb, de Harvard, se você esperar tempo suficiente, eventualmente uma galáxia distante atingirá a velocidade da luz. Isso significa que nem mesmo a luz será capaz de preencher a lacuna que está se abrindo entre essa galáxia e nós. O astrônomo foi ainda mais longe, ao comentar que isso atrapalhará qualquer tentativa de comunicação de seres extraterrestres, uma vez que a região onde fica o lar deles está cada vez mais distante de qualquer outra e vice-versa. Alguns físicos também sugerem que o universo que vivemos é apenas um entre muitos. No modelo do multiverso, diferentes universos coexistiriam uns com os outros, mas como bolhas dispostas lado a lado. A teoria sugere que naquela primeira grande expansão do universo, diferentes partes do espaço-tempo se expandiram a taxas diferentes. Isso poderia ter separado diferentes seções, diferentes universos, com leis da física potencialmente diferentes. Para os teóricos do multiverso, é possível que o Big Bang não tenha sido o primeiro período de inflação que o universo experimentou. Alguns cientistas acreditam que vivemos em um cosmos que passa por ciclos regulares de inflação e deflação, e que simplesmente estamos vivendo em uma dessas fases. Será que isso é mesmo possível? Ou é apenas tema para os filmes do universo Marvel e DC Comics? Um telescópio é quase como uma máquina do tempo, permitindo-nos espiar o passado distante. Com o auxílio do telescópio espacial Hubble, a NASA nos mostrou galáxias como eram bilhões de anos atrás. E o sucessor do Hubble, o telescópio espacial James Webb, tem a capacidade de olhar ainda mais profundamente no passado. A NASA espera que ele possa ver até o momento em que as primeiras galáxias se formaram, quase 13,6 bilhões de anos atrás. E ao contrário do Hubble, que enxerga principalmente na faixa visível do espectro eletromagnético, o Webb é um telescópio equipado com infravermelho, uma grande vantagem ao observar galáxias muito distantes. A expansão do universo significa que as ondas emitidas por essas galáxias são esticadas, de modo que a luz que foi emitida em comprimentos de ondas visíveis, na verdade, chegue até nós na faixa infravermelha. Nos próximos meses e dentro de poucos anos, é certo que o James Webb já terá informações muito mais precisas sobre não só a expansão do universo, como também dados que refutem ou corroborem com a teoria do Big Bang. Por enquanto, seus dados estão levantando mais suspeitas sobre esta teoria, que, segundo alguns cientistas, ainda precisa ser estudada com cuidado para, enfim, terem uma confirmação mais acertada. Obrigado por assistir e até o nosso próximo encontro.